Fala, meu querido aluno! Fala, minha querida aluna, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo, professor Newton Matos, evento de direitos humanos voltado para a Polícia Penal de Goiás. Antes de mais nada, curte esse vídeo, ativa as notificações para que você receba sempre conteúdo de qualidade produzido pela galera aqui do AlphaCom, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar a mudar a sua vida. Outra coisa que pode ajudar a mudar a sua vida é participar da super revisão de véspera da Polícia Penal de Goiás. Olha aqui, ó, aponta o teu smartphone para esse QR Code que você vai ter informações sobre o evento. Pode ter certeza que esses eventos costumam ajudar muito aquele aluno que precisa de um ajuste final antes de fazer a sua prova, no caso, a prova da Polícia Penal de Goiás. Muitas vagas, então garante a sua, beleza? Nilton, vai ser aonde? Vai ser em Goiânia, lá no Diferencial Concursos, no próximo dia 14, a partir das 8 horas. Tranquilo? Nosso evento aqui hoje é baseado na resolução de questões. Essas questões estão sendo agora apresentadas para você, então, sem muitas delongas, já que o evento é mais curtinho, ele tem só 30 minutos, vamos para a primeira questão, ok? Vem comigo. A respeito da incorporação de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, a própria questão está falando que são, volta aqui, por favor, está falando que são tratados internacionais especificamente sobre direitos humanos. Aconselho que você tenha cuidado quando você estiver resolvendo as questões para saber se o tratado citado é ou não é sobre direitos humanos. Nesse caso, o enunciado já deixou claro. Perfeito? Ao direito brasileiro, assinale a opção correta. Item A. Após a emenda constitucional número 45, foi dada nova abordagem, certo? Aos tratados internacionais sobre direitos humanos. Tudo para ser o item correto, porque a emenda constitucional de número 45 do ano de 2004 é a que introduzirá o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição. E o parágrafo 3º dá uma nova forma de incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Os tratados sobre esse assunto, incorporados, após uma aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por maioria de 3/5 dos respectivos membros, terão status, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, sim, com a emenda constitucional 45 do ano de 2004, foi dada uma nova abordagem porque foi introduzido no texto constitucional o parágrafo 3º do artigo 5º. Essa emenda, dentro do artigo 5º, também promoverá outras diferenças, como é o caso, por exemplo, do inciso 78 e do parágrafo 4º do artigo 5º, que fala sobre o Tribunal Penal Internacional. O inciso 78 fala sobre a razoável duração do processo. Então, é uma emenda que você precisa conhecer, nem que seja basicamente. Ok? Então, tudo para ser o item correto. Item B. Após a emenda constitucional número 45, todos os tratados internacionais passaram a possuir status de norma constitucional. O que deixa esse item B errado é o uso da palavra todos, ok? São poucos os tratados internacionais que têm o status de emenda constitucional. A Convenção de Nova York, certo? O Tratado de Marrakech, a Convenção ou Tratado da Guatemala, são poucos os tratados internacionais que têm esse status de emenda constitucional. A maioria tem outro status. Se for sobre direitos humanos, tem o status de norma supralegal. Newton, me dê exemplo de tratados internacionais que têm o status de norma supralegal. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto de São José da Costa Rica, todos esses tratados aí têm status de norma supralegal em nosso ordenamento jurídico. Então, quando o uso da expressão todos está inserido aí no item B, esse item se torna errado. Beleza? Item C. Os tratados internacionais sobre direitos humanos não necessitam de aprovação pelo Congresso Nacional. O não deixa o item C errado. São tratados que geram compromissos à República Federativa do Brasil. Portanto, de acordo com a regra do artigo 49 da Constituição, precisam da aprovação do Congresso Nacional. É o Congresso que decide sobre esse tipo de documento que gera compromissos ao Estado brasileiro. Então, o item C também está errado. Item D. O STF sempre considerou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos como norma constitucional superveniente. História é essa, rapaz?
Esse sempre vem de onde? De jeito nenhum. Pelo contrário, existia no passado uma discussão se poderia ou não se poderia tratar, né, esses tratados internacionais com esses status. Não, pelo contrário, certo? O STF, só depois da emenda constitucional 45 é que bate o martelo e dá essa nova forma de incorporação. Antes havia na doutrina uma certa discussão. Mesmo que não fosse formalmente equivalente a uma emenda, teria o peso de uma emenda pelo conteúdo contido nesse tratado. Mas esse sempre aí deixou o item D errado. Item E. Antes da emenda constitucional número 45, não havia na doutrina brasileira menção ao fato de que os tratados internacionais sobre direitos humanos deveriam ter o status de norma constitucional. Vamos lá. Primeiro, ele está falando da doutrina, ou seja, dos conhecedores, daqueles que produzem informações sobre o direito. E ele está dizendo que não havia menção na doutrina. Havia sim. Parte da doutrina afirmava que, pelo conteúdo, esses tratados deveriam ter o status de norma constitucional. Então, quando no item E fala que não havia, o item está errado. Newton, portanto, vamos lá, marcando o erro de cada um. Aqui, todos. Aqui, não. Aqui, sempre. E aqui, não havia. Ok? Portanto, resposta correta aí para você marcar e ser feliz, o item A de avião dessa nossa primeira questão. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Já vou deixar pronto aqui o meu marca-texto. A segunda questão fala sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos, certo? Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou, aqui no Brasil, incorporado pelo Decreto 678, lá no ano de 1992, embora esse pacto seja de 1969. E ele é um dos principais instrumentos de proteção dos direitos humanos no âmbito regional americano, certo? Está dentro ali da órbita da OEA, Organização dos Estados Americanos, e foi um documento que eu citei agora há pouco como exemplo de norma supralegal aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Então vem comigo. Estipula que os Estados partes podem suspender as obrigações contraídas em virtude do referido pacto, como, por exemplo, em situação de guerra, perigo público ou de outra emergência que ameace a sua independência ou a sua segurança. Dentre os direitos que podem ser suspensos nessas hipóteses está. Então vamos lá. Nesse caso, a questão quer que você tenha um conhecimento do texto do Pacto de São José da Costa Rica. Mais precisamente do artigo 27 desse documento. O artigo 27 fala sobre a suspensão das garantias, ou seja, sobre a suspensão da proteção dos direitos que estão contidos no documento, ok? Newton, em que situações? A própria questão já trouxe. Guerra, perigo público ou outra emergência que ameace a sua independência ou a sua segurança. No caso, a independência ou a segurança do Estado. Tranquilo? Newton, o que é que eu preciso? Você vai aí abrir, certo? Em uma aba do seu computador ou em outra janela do seu celular, o Pacto de São José da Costa Rica e vai até o artigo 27. Quando chegar no artigo 27, você vai ver que no parágrafo 2º, na verdade é inciso 2, mas muita gente chama de parágrafo 2º, que lá no inciso 2, você vai encontrar os direitos, ou seja, as garantias que não podem ser suspensas. Mesmo em caso de guerra, mesmo em caso de perigo público, mesmo em caso de uma ameaça que acabe aí, certo, prejudicando a sua independência ou a sua segurança. Newton, então o que é que eu vou ter no 27, parágrafo 2º? Você vai ter os direitos que não podem ser suspensos. Os direitos que não podem ser suspensos. Dentre os direitos que não podem ser suspensos, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a liberdade de religião, você vai encontrar o direito de nacionalidade, você vai encontrar o princípio da retroatividade da lei e você vai encontrar o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, dentre outros. Então, esses aí não podem ser suspensos. Olha o que a questão está pedindo. A questão está pedindo os que podem ser suspensos, né? No caso aqui, só tem um que pode ser suspenso. Newton, qual é? O direito de circulação, ou seja, a velha e boa liberdade de locomoção.
pode consultar o artigo 27 ali no inciso 2 e você vai ver que a liberdade de circulação não é citada nesse inciso. Nilton, o que é que isso significa? Significa dizer que a proteção à liberdade de locomoção pode ser flexibilizado. E você sabe muito bem. Imagine um país em guerra. Você acha que é muito absurdo que um país ele defina um toque de recolher? Olha, para a segurança da população, é necessário que a partir das 18 horas todos estejam em casa. Pode ou não pode? Pode. Um país em guerra, será que ele não pode limitar a liberdade de expressão, o direito à informação? Claro que pode. Nilton, por quê? Imagine um meio de comunicação que decide noticiar alguns pontos sobre a segurança do Estado. Isso colocaria em risco toda a sociedade. Será que valeria a pena em nome da liberdade de informação? Não quer dizer que a liberdade de informação não será mais respeitada. Ela será flexibilizada, restringida para aquela situação. Passada aquela situação, inclusive, existem formalidades que o país deve atender para que ele não use essa possibilidade de suspensão de garantias para que você tenha aí a instalação de um governo ditatorial ou então, certo, uma violação aos direitos humanos, beleza? Agora, o importante aqui, você vai dar uma lida gostosa no artigo 27, porque ele é muito cobrado em prova. Aliás, fora os artigos que são mais clássicos, como direito à vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, tem dois artigos que têm sido muito cobrados em provas. O artigo 8º, que fala sobre garantias judiciais, certo? E o artigo 27, que fala da suspensão de garantias. Então, uma dica do professor Nilton aí, artigo 8º e artigo 27 para você. Lembrando, essa questão está te pedindo os direitos que podem ser... Opa, deixa eu aqui pegar o marca-texto. Que podem ser suspensos. Dentre os que podem ser suspensos, só tem o direito de circulação. Por quê? Porque os outros estão citados no artigo 27, inciso 2. E se está citado lá, é porque essa garantia não pode ser suspensa. Beleza? Só lembrando, essa aula tem como foco a Polícia Penal de Goiás e eu estou aqui mais uma vez para alertá-lo sobre a superrevisão de véspera da Polícia Penal de Goiás. Aponta o teu smartphone para esse QR Code, tem acesso a todas as informações que você vai gostar de passar um dia com toda a galera do AlphaCom. Voltando para as questões, a gente pode ir para a nossa próxima questão, questão de número 3, beleza? João, cidadão brasileiro, requereu o cumprimento de determinado direito ao órgão competente da União. Na ocasião, invocou uma norma do direito interno, ou seja, já faz parte aí do ordenamento jurídico brasileiro. O requerimento de João, no entanto, foi indeferido sobre o argumento de que a Convenção Americana de Direitos Humanos, CAD, ou Pacto de São José da Costa Rica, ratificada em momento posterior, foi em 92, protegeu o referido direito em extensão inferior à defendida no requerimento formulado. Para começar, vamos ver se você entendeu o enunciado, João queria um direito. Esse direito existe no ordenamento jurídico brasileiro. Imagine que esse direito foi conquistado, sei lá no ano de 1990, através de uma legislação que, sim, faz parte do ordenamento jurídico brasileiro. Porém, João fez esse pedido em 93. Em 93, nós já tínhamos incorporado o Pacto de São José da Costa Rica. Nós o incorporamos em 92, tranquilo? Aí, quem deveria garantir o direito de João disse assim: olha, João, infelizmente, esse direito ele existe no ordenamento jurídico brasileiro, porém, esse direito ele já não é mais passível de ser concretizado. Por quê? Porque o Brasil adotou a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil se tornou um Estado membro do Pacto de São José da Costa Rica e esse documento diminuiu a extensão desse direito. Portanto, infelizmente, você foi um alvo dessa diminuição, não podendo esse direito ser garantido a você. Ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi utilizada como argumento para que o João, cidadão brasileiro, não pudesse ter acesso a um direito que já estava previsto no direito interno. Isso nunca pode acontecer. Certo? Nenhum documento internacional, não é só a convenção, não. Sobre direitos humanos, pode ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode ser a Convenção Americana de Direitos Humanos, podem ser as regras de Pequim, de Beijing, seja de onde for, certo?
não se pode utilizar esses documentos para diminuir a proteção dos direitos humanos em face do princípio da irretroatividade. Esses documentos só podem ampliar a proteção, eles não podem reduzir a proteção. Então, quando o pleito, o pedido de João foi indeferido, baseado nesse argumento, isso é totalmente incorreto. Então, vem aqui comigo. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que o indeferimento, certo? A não aceitação do requerimento do pedido de João está. Então, vamos logo fazer uma coisa bem interessante. Certo não está. Então não pode ser nenhum A nem um B, então não vamos perder tempo com isso. Item C, errado, pois nenhuma disposição da Convenção Americana de Direitos Humanos pode ser interpretada no sentido de limitar, ou seja, diminuir o gozo de direito previsto na ordem interna, certo? Na ordem interna. Tranquilo? Esse reenvio aqui, só Deus sabe por que está aqui. Só Deus sabe por que está aqui. Vou até apagar aqui, certo? Era só até aí. Tranquilo com relação a isso? Newton, eu acho que não tem muito o que fazer não, né? Resposta correta, o item C de casa. Vamos ver os outros itens aqui. D, errado. Ressalvada a existência de declaração expressa, exarada em momento anterior ao requerimento de João, indicando a revogação da norma de direito interno. Jovem, tem nada a ver. Nada a ver. Ah, mas a norma de direito interno foi revogada? Foi. Aí o direito foi retirado? Foi. E cadê a retroatividade do direito? Cadê a irretroatividade, característica que também é dos direitos fundamentais? Nada a ver. O item D. Item E, errado, pois o conflito entre a norma interna e a norma de direito internacional deve ser previamente resolvido pelo STF, por força do Instituto Reenvio. Ah, agora eu sei, ó. Tá aqui o reenvio, tinha sido recopiado ali. Nada a ver também, certo? Em regra, o conflito de norma interna com norma internacional faz com que prevaleça a mais benéfica ao indivíduo. A mais benéfica ao indivíduo. Então, João tem uma norma interna que tem mais direitos do que a norma internacional incorporada, no caso, o Pacto de São José da Costa Rica. Qual é o que prevalece para aquele caso concreto? Aquele que concede mais benefícios, mais direitos, que é mais benéfica a João, cidadão brasileiro. Certo? Tranquilo com relação a isso? Então, resposta dessa questão, o item C de casa. Resposta dessa questão, o item C de casa. Vamos para a próxima? Vem comigo, por favor. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, determina que não se deve impor a pena de morte. Ah, um assunto muito cobrado em prova. Certo? Que assunto é esse? Direito à vida. Direito à vida. Direito à vida. Certo? Inclusive, uma vida com dignidade é o que a estabilidade por meio do concurso público pode lhe oferecer. Não esqueça disso. Superrevisão de véspera, Polícia Penal de Goiás. Direito à vida. Newton, onde é que eu vou encontrar informações sobre o direito à vida? Você vai encontrar no artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Uma coisa interessante, né? A primeira informação que salta aos olhos é que o Pacto de São José da Costa Rica protege a vida em geral, a partir do momento da concepção. Então temos aí uma teoria adotada, que é a teoria concepcionista. Temos aí uma teoria adotada, que é a teoria concepcionista. Mas, Newton, a questão fala sobre pena de morte. Tá aí, ó, a questão falando sobre pena de morte. Você tá vendo aí? A questão não fala sobre pena de morte? Pois é, só que está dentro do artigo 4º que fala sobre vida. E a vida é protegida, em geral, a partir do momento da concepção. Outra coisa, países que aboliram a pena de morte não podem restabelecê-la. Certo? E só poderão aplicar essa pena para situações consideradas mais graves. Detalhe, seguindo todo o devido processo legal, e os indivíduos que são condenados ainda têm o direito de pedir ou a troca de pena, a comutação da pena, ou então o perdão por meio de indulto ou anistia. Ok? Newton, tranquilo com relação a isso. Não se pode aplicar a pena de morte a delitos políticos e nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. Ok? Não se poderá aplicar a pena de morte a quem, no momento da perpetração, no momento da prática do delito, tinha menos de 18 ou tinha mais de 70. Então, cuidado com isso. Newton, como assim cuidado? Vem aqui comigo. O menor de 18, ele pode ser executado, ou seja, pode ter a pena de morte aplicada? Não, isso não poderá acontecer.
Por quê? Porque se ele tem menos de 18, então, como ele cometeu o crime antes, ele cometeu o crime antes dos 18, obviamente, né? Então imagina aqui, se hoje eu tenho 17 anos e estou sendo condenado pela prática de um crime, imagine que eu tenho um país que permita que isso aconteça. E eu estou sendo condenado pela prática de um crime, se eu tenho 17, quer dizer que eu cometi o crime antes da atual idade que estou. Perfeito? Ou seja, antes de completar 18 anos. Então, o menor de 18, ele não poderá ser executado. Agora, veja bem, o maior de 70 poderá. Poderá como assim, Newton? É porque o que é levado em consideração é o momento da prática do delito, da perpetração. Então imagine que eu cometi um crime com, sei lá, 55 anos. Aí tudo que é recurso possível foi utilizado por mim. E a minha condenação definitiva, o trânsito em julgado da minha sentença, ele se deu quando eu tinha aí 71 anos. Beleza. Mas com quantos anos eu cometi o crime? Com 50 e poucos. Então, eu cometi o crime antes de completar 70. Então, o que é levado em consideração é o momento da perpetração do delito. Outra coisa, não se aplica a pena de morte à mulher que está grávida. Isso eu estou me referindo ao momento da execução, obviamente. Por quê? Se você pegar o próprio artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, a pena não passará da pessoa do delinquente. A pena não passará da pessoa do delinquente. Inclusive, o artigo 5º é muito cobrado em prova. Ele fala sobre integridade pessoal, integridade física, psíquica e moral. Ele fala sobre a não submissão à tortura, a tratamentos cruéis, desumanos, degradantes. Fala sobre a intranscendência da pena. Fala a respeito dos menores quando puderem ser processados. Fala dos condenados e dos processados que devem ficar separados, salvo em situações excepcionais, e fala da efetiva finalidade de uma pena privativa de liberdade, que é a readaptação social, né? Reforma e readaptação social do condenado, beleza? Mas a questão aqui fala sobre direito à vida, e no direito à vida o que toma conta é a pena de morte. Então vamos lá. A vida é protegida, em geral, a partir do momento da concepção. País que aboliu pena de morte não pode restabelecer, só pode aplicar aos casos mais gravosos e tem que seguir todo o devido processo legal. Não se pode aplicar a pena de morte, certo, a delito político e nem a delito comum conexo com delito político. Não se pode aplicar a pena de morte àqueles que no momento da perpetração tinham menos de 18 ou mais de 70. Não se pode aplicar a pena de morte quando a mulher está grávida, e os indivíduos, em qualquer situação, eles podem pedir a comutação da pena ou o perdão. Ah, eu não quero morrer, eu quero... Pode ser prisão perpétua, eu aceito, tá de boa. Certo? Não, mas aí, eu não posso receber um indulto, uma anistia, certo, por esse crime? Se for aceito, e esse pedido pode ser feito em todos os casos, enquanto tiver pendente de resposta, o indivíduo não pode ser condenado. Beleza? Então vamos lá. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, determina que não se deve impor a pena de morte a pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de quantos anos? Menor de 18 anos. Deixa eu até ligar minha canetinha. Deixa eu também pegar meu marca-texto, né? For menor de quantos anos? For menor de 18 anos. Ou maior de quantos anos? De 70 anos. Beleza? Agora cuidado, né? As questões sempre colocam 60, né? Então, entre 18 e 70, 18 e 70, 18 e 70, 18 e 70. Beleza? Com relação a isso, então resposta correta aí, o item D de dado, né? E só continuando, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez, ou seja, não aplicar a pena de morte à mulher quando esta estiver grávida. Ok? Tranquilo, tranquilíssimo, tranquilíssimo demais, né? Vamos para a quinta questão. Vem comigo, né? A quinta questão aí, você vai encontrar lá no artigo 6º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok? Vai estar ligada aí à proibição da escravidão ou servidão. Lá no artigo 6º, você também vai encontrar uma menção, certo, aos trabalhos forçados. Eu não tenho no Pacto de São José da Costa Rica alguns conceitos. O Pacto de São José da Costa Rica não me diz o que é tortura, ele não me diz o que é servidão, ele não me diz o que é escravidão, mas nesse caso ele vai me dizer o que não é considerado trabalho forçado. Então o artigo 6º vale a pena dar uma lidinha, ok? Ao dispor sobre a escravidão, servidão e trabalhos forçados, que é inclusive mais cobrado em prova, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, item A,
Estabeleceu a proibição plena e irrestrita da escravidão, mas admitiu situações excepcionais em que a servidão... Situações excepcionais em que a servidão é permitida, meu jovem, o item A está errado, certo? Tortura, penas, castigos, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, são, ao lado da servidão e da escravidão, certo? Absolutamente vedados. Ah, Nilton, mas é porque eu assisti uma videoaula e o professor ou professora disse que os direitos humanos são relativos. São, certo? Eles podem sofrer limitações, mas nesse caso não existe, nem em outros tratados internacionais sobre direitos humanos, nem em nenhuma constituição de um país democrático e nem dentro do ordenamento brasileiro, em nenhuma legislação, a possibilidade de prática de tortura, tratamento, pena ou castigo cruel, desumano, degradante, servidão e escravidão. Ok? Então, quando eu digo, certo, que admitiu situações excepcionais em que a servidão possa acontecer, Nilton, e os trabalhos forçados? Não. O tratado, ele vai me dizer, ó, essa situação aqui, certo? Uma obrigação que gera do dever cívico convencional, não é trabalho forçado. Então, não é que está permitindo trabalho forçado, não considera trabalho forçado. Beleza? Então, o item A está errado. Item B, definiu escravidão como controle exercido sobre uma pessoa. Não há uma definição de escravidão na Convenção Americana de Direitos Humanos. Não há uma definição de escravidão. Item C, definiu a servidão. Não há uma definição de servidão lá no artigo 6º. Então, definiu tortura, definiu escravidão. Não define. Certo? A tortura é proibida e pronto. O que é tortura? E outros documentos falarão sobre isso. Beleza? Item D, estabeleceu que não constituem trabalhos forçados os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tem tudo para ser o item correto. Vamos ver o item E. Fixou para os Estados parte o dever de tomar medidas apropriadas no sentido de prevenir, criminalizar e erradicar a escravidão ou servidão e as situações a ela análogas, inclusive todas as formas de tráfico de pessoas. Rapaz, não, jovem. Resposta correta mesmo aqui, o item D de dado. Nilton, isso quer dizer que o pacto, ele não fala sobre a ideia de criminalizar, de erradicar a escravidão, não expressamente. Ele diz, ó, é proibida a servidão, ó, é proibida a escravidão, ó, é proibida a tortura, só que outros documentos vão estabelecer obrigações de criminalizar, de erradicar, não está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, resposta corretíssima aí, o item D de dado, resposta da nossa quinta questão. Tranquilo, meu querido? Tranquilo, minha querida, beleza? Vamos para mais uma questãozinha para a gente encerrar nosso evento. Lembrando, super revisão de véspera, Polícia Penal de Goiás, 14 de setembro, a partir de 8 horas da manhã, diferencial concursos em Goiânia. Aponta o teu smartphone para esse QR Code para que você tenha mais informações. Vem comigo aqui para a nossa sexta questão, ok? No que se refere à prisão civil por dívida, artigo 7º, inciso 7 do Pacto de São José da Costa Rica. Não haverá prisão por dívida, salvo a do devedor de alimentos. Ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica não permite, não autoriza, sequer fala da prisão do depositário infiel, ok? A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, estabelece que deve ser abolida em todos os estados parte. É permitida apenas para a hipótese de depositário infiel. C, deve ser decidida pela Constituição de cada estado parte. D, é permitida apenas para o caso de inadimplemento de obrigação alimentar. Perfeito. Item D. Deve ser abolida? Não, porque o inadimplemento de obrigação alimentar ainda gera prisão por dívida. Não é permitida no caso do depositário infiel. Não deixa que a Constituição decida, certo? E não autoriza no caso de depositário infiel. Então, resposta correta, o item D de dado. Beleza? O item D de dado. Tranquilo, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado do nosso evento. Espero muito mesmo que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha aí, né, clicado no sininho para acionar as nossas notificações e, óbvio, né, o mais básico de tudo, se inscreve no canal do Alfacom e mais básico ainda, viu, meu jovem? Às vezes eu esqueço. Caso você, queira
por favor, me segue lá, prof.newton Matos, né? Espero ter te ajudado. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido, mas se você sabe onde quer chegar, escolha muito bem os caminhos que você vai trilhar, porque nem sempre estudar para concurso é tão legal. Beijo no coração e até a próxima. Tamo junto, valeu. Super evento, te aguardo lá. Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a super revisão de véspera.